Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida nesse instante, ok? Hoje eu quero trazer um versículo para vocês, talvez um dos versículos mais lidos na Bíblia, mais citados quando se fala de oração, quando se fala de momento sublime, O Senhor Jesus está ensinando seus discípulos a orarem e conversando com eles a respeito qual deve ser a atitude, que deve nos conduzir à presença do Senhor, qual deve ser a nossa fé, a nossa ênfase, também em nome de quem nós devemos pedir. Então ele está passando todas as orientações e falando também sobre os resultados, que virão em consequência, em resposta às nossas orações, se nós orarmos corretamente, se nós orarmos com fé, orarmos em nome de Jesus, orarmos segundo a vontade do Pai. Então ele vai passando todas as orientações porque ele está desejoso mesmo que seus discípulos fossem abençoados em resposta às suas orações, para que tivessem as suas vidas, famílias, empreendimentos, negócios, tudo abençoado por Deus, porque esse é o plano de Deus para todos nós. Então ele vai falando e também alerta os discípulos para que eles não ficassem inquietos, não ficassem preocupados com coisas que não merecem a preocupação, não investisse tempo em coisas que não merecem dedicação do nosso tempo, não valorizássemos aquilo que não tem valor, e que deveríamos, sim, colocar o nosso coração, a nossa mente naquilo que realmente vale a pena. Para início de conversa, Deus, procurar Deus, conversar com Deus, orar, estar diante do Senhor. Mas fazer isso com uma atitude, um comportamento, com um pensamento no coração, uma fé única, direcionada para o Senhor. Então ele vai ensinando, e ele chega no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus e diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas são aquelas coisas que ele estava falando: comida, vestido, trabalho, saúde, remédio, transporte, Tudo isso que vocês buscam, que é lícito buscar, vocês devem trabalhar para conseguir essas coisas, Vocês devem se preocupar com isso, mas não se preocupem tanto só com isso e abandonando aquilo que é mais importante, que é o reino de Deus e a sua justiça. Então vocês podem conseguir tudo isso que vocês estão correndo atrás, mas se vocês não estiverem no reino de Deus, ou se o reino de Deus não estiver em vocês, tempo perdido, Então ele está orientando, dizendo: olha, em primeiro lugar, a primeira preocupação, o primeiro passo, a primeira decisão, o primeiro olhar, a primeira atitude deve ser buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Trate das questões espirituais em primeiro lugar. Trate do seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Da justiça de Deus em primeiro lugar. Dos ensinamentos, dos mandamentos do Senhor. Da fé que você deve direcionar somente para Deus em primeiro lugar. Se você fizer isso em primeiro lugar, as outras coisas que também são importantes, Deus vai acrescentar a vocês. Ele vai cuidar. Aquilo que vocês não conseguem alcançar só com trabalho, com esforço, com sabedoria, com estudo, com cultura, Deus pode derramar sobre vocês em forma de bênçãos, com forma de chuvas torrenciais. Ele que promete isso. Então façam a coisa certa. Primeiro, busquem a Deus. Acordou de manhã, primeira coisa, converse com Deus. Vai fazer um planejamento, uma agenda diária? Converse com Deus. Faça a agenda. Terminou de fazer a agenda? Ore a Deus, submeta a Deus a sua agenda. Depois saia para trabalhar, cumprir a sua agenda, sempre buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E você vai ver que o Senhor vai cuidar de você nesse dia.
vai abençoar você, vai responder a sua oração. E você vai receber coisas que você nem pediu, porque Ele acrescenta. Ele acrescenta. Então, é sem dúvida uma exortação maravilhosa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Numa outra versão diz: as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, entregue nas mãos do Senhor o seu primeiro desejo, a sua primeira fala do dia. Deposite nele o seu coração, dizendo para ele que ele é o seu maior bem, principal desejo. Fale isso com Deus e você vai ver o que Deus vai falar para você, como Ele vai responder de maneira extraordinária. Creia nisso, creia nisso. Querido Pai, obrigado porque o Senhor está interessado em nós. Obrigado porque o Senhor nos ensina a orar. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor nos ensina a orar, é porque devemos valorizar a oração. E queremos, ó Deus, valorizar a oração. É por isso que oramos agora com os meus irmãos e amigos. Conversamos com o Senhor, dizendo para o Senhor: estamos te buscando em primeiro lugar nesse dia. Fica conosco. Ouve, Senhor, as nossas orações e responda-nos de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.